Equações trigonométricas, parte 4. Temos a equação seno de x mais a raiz quadrada de 3 vezes o cosseno de x é igual a zero. E temos o intervalo, que o valor de x, o valor do ângulo, ele é maior ou igual a zero, e ele é menor ou igual a 360. Então, temos que achar os valores de x, os valores dos ângulos entre 0 e 360 graus, e que esta igualdade seja zero. Portanto, nós temos que achar uma só função trigonométrica nessa equação. Temos a função de seno e a função de cosseno, e vamos igualar ou somente em seno ou somente em cosseno. Neste caso aqui, podemos dividir a equação toda por cosseno. Eu posso ter seno de x mais a raiz quadrada de 3 vezes o cosseno de x igual a zero. E vou dividir a equação toda por cosseno de x, como também poderia estar dividindo por seno de x. Terei seno de x, que divide o cosseno de x, mais a raiz quadrada de 3, que multiplica cosseno de x, que divide cosseno de x, que é igual a zero, que divide cosseno de x. Portanto, aqui, seno dividido por cosseno, nós temos a fórmula da tangente. Tangente de x é igual a seno, que divide cosseno. Mas, eu corto este cosseno com este cosseno, eu tenho a raiz quadrada de 3, igual zero, que divide cosseno, é igual a zero. Portanto, temos aqui só a função de tangente. Não temos misturando mais de uma função trigonométrica. E temos a tangente de x é igual a menos raiz quadrada de 3. Portanto, aqui temos o valor da tangente. E queremos agora achar o valor de x. Utilizando a tabela trigonométrica que aprendemos a montar em aulas passadas, vamos achar o valor deste ângulo. Olhando na tabela trigonométrica, podemos perceber que a tangente de um determinado ângulo, que é igual a menos raiz quadrada de 3, ela pode ser, este ângulo pode ser 120 graus, ou este ângulo pode ser 300 graus. Relembrando o círculo trigonométrico, para achar o valor das tangentes, tínhamos os eixos x, que é o eixo dos cossenos, tínhamos o eixo y, que é o eixo dos senos, e tínhamos o eixo paralelo ao eixo dos senos, o eixo y, que é o eixo da tangente. E queria lá achar o valor de tangente de 120 graus, como descobrimos aqui. Temos lá, 120 graus está aproximadamente, temos o valor aqui, 120 graus está aproximadamente neste ponto. 120 graus, aproximadamente aqui, e temos 300 graus. E puxando 120 graus, passando por 300 graus e chegando no eixo da tangente, podemos notar que aqui é aproximadamente menos raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,78, então temos aqui aproximadamente menos 1,73. Temos aqui a altura do 1, 0, aqui é aproximadamente raiz quadrada de 3 dividido por 3, aproximadamente 1, e temos menos raiz quadrada de 3, que é aproximadamente menos 1,73. Do zero, do eixo dos cossenos para cima é positivo, do eixo dos cossenos para baixo é negativo. Então, podemos concluir que a tangente de um determinado ângulo, que é igual a menos raiz quadrada de 3, e determinamos que este ângulo pode ser 120 e ele pode ser 300. E vamos tirar a prova real para verificar se estes dois ângulos satisfazem a equação trigonométrica. Portanto, temos seno de x, que vai ser 120, mais a raiz quadrada de 3 vezes o cosseno de 120. Isso tem que dar igual a zero. Seno de 120, então, eu tenho 120. Se eu for até o eixo dos senos, eu terei aqui aproximadamente raiz quadrada de 3 sobre 2. Mais raiz quadrada de 3, e se eu tenho cosseno de 120, se eu for até o eixo dos cossenos, eu terei menos 1 sobre 2. Então, menos 1 sobre 2. Raiz quadrada de 3 sobre 2, mais com menos, menos raiz quadrada de 3 vezes 1, raiz quadrada de 3, 1 vezes 2, 2. Raiz quadrada de 3 sobre 2 menos raiz quadrada de 3 sobre 2 é exatamente zero.
ou então, portanto, este ângulo de 120 satisfaz a equação trigonométrica. E vamos fazer com 300 graus. Portanto, eu tenho seno de 300 graus mais a raiz quadrada de 3, que multiplica cosseno de 300 graus. Seno de 300 graus, eu tenho aqui 300 graus. Se eu for até o eixo dos senos, eu terei lá menos raiz quadrada de 3 sobre 2, mais a raiz quadrada de 3, que multiplica cosseno de 300 graus. Então, eu tenho 300 graus, eu vou até o eixo dos cossenos e terei lá 1 sobre 2. 1 sobre 2. Eu tenho menos raiz quadrada de 3 sobre 2, mais raiz quadrada de 3 vezes 1, raiz quadrada de 3. 1 vezes 2, 2. Menos raiz quadrada de 3 sobre 2 mais raiz quadrada de 3 sobre 2, eu tenho 0. Portanto, tanto o 300 quanto o 120 satisfaz a equação trigonométrica. Posso concluir que a minha solução é o 120 graus e o 300 graus. Estes dois ângulos satisfazem o ângulo de x, o valor de x, e satisfazem a equação trigonométrica. Eu vos convido a assistir outros tutoriais e outros exemplos em matemática no site taresplus.com.